Estudante, tá na hora de mostrar para eles como se faz uma balbúrdia. No Brasil ideal, toda a sociedade se mobilizaria imediatamente para defender a universidade pública. Só que no Brasil real, tudo começa com você, com o seu esforço, com a sua coragem. No passado, outros estudantes de outras gerações também precisaram lutar pela existência da universidade pública. Se elas ainda estão por aí e se ainda se dedicam ao ensino, à pesquisa e à extensão, é graças ao empenho daqueles que vieram antes de você. Pode acreditar, eles também lutaram. Talvez tenha sido uma luta um pouco mais branda que essa que você tem pela frente. Verdade seja dita, o seu desafio é maior. Nos anos 90, até houve uma tentativa de sucatear as universidades, mas era um sucateamento meio envergonhado. Dessa vez não. Eles arrancam os escassos recursos que as universidades ainda têm e se orgulham disso. Eles usam os cortes como se fosse propaganda positiva. É aqui que vem a constatação mais aterradora a respeito de toda essa situação. As universidades enfrentam agora uma ameaça existencial. É assim porque nós estamos diante de um governo que embasa suas políticas públicas em teorias conspiratórias. O presidente diz que as universidades públicas não fazem pesquisa. Só que os dados do governo mostram que entre as 20 universidades com mais pesquisas publicadas, 15 são federais, 5 são estaduais e todas são públicas. E nas universidades, né? Você vai na questão da pesquisa, né? Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo. Essa declaração não se embasa nos dados, ela se embasa em teorias conspiratórias, coisa como o marxismo cultural e o establishment acadêmico comunista. Coisas que não saem da boca do ministro da Educação. E é disso que a gente tem que lembrar. Eles combatem a universidade com base nisso aqui. O establishment acadêmico brasileiro é 100% uma farsa grotesca. Milhares de semi-analfabetos se fazendo de intelectuais. É nisso que o ministro da Educação acredita. E ele vai além. Nessa palestra, ao lado do irmão Arthur, ele garante que as universidades estão cheias de professores comunistas. Esses professores fariam parte de um plano de dominação mundial. E o Brasil seria a única pedra no sapato desses comunistas ardilosos. O nosso país estaria destinado a salvar o mundo do governo comunista global. O Brasil é a salvação do mundo. Assim, a gente teve uma onda evangélica. Eu sou evangélico. Teve uma onda evangélica e você teve os Olavetes. Juntou monarquistas e tal. E o Brasil conservador cristão conseguiu dar o primeiro sopro de contra-revolução contra esses comunistas. O comunismo é um vírus, cara. O ministro, nessa palestra, mostra que comprou o pacote completo das teorias conspiratórias de Olavo de Carvalho. Ele acredita na tese de que o mundo está dividido em 3 blocos, ele acredita que o governo comunista global está a caminho, ajudado por uma entidade secreta chamada O Consórcio, e também prestes a nos impor a chamada Religião Biônica Mundial. Tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. E se o ministro acredita em tudo isso, então ele também acredita no tal do marxismo cultural. Outra teoria conspiratória que coloca os professores universitários ao lado dos comunistas eurasianos na tentativa de dominar o mundo. Todas essas ideias tão alucinadas jamais tiveram espaço nas universidades brasileiras. Embora esse seja um depoimento muito forte a favor da academia, a rejeição acadêmica a essas teorias conspiratórias dos olavistas, isso deixou essa gente aí muito rancorosa. Eles querem vingança contra a universidade, contra aquela universidade que não tratou as alucinações deles como ciência, como realidade. E eles querem essa vingança para ontem. Toda a doutrina olavista, seguida pelo ministro da Educação, foi construída à margem da academia. A academia, portanto, deve ser destruída. Essa é a lógica do olavismo. Todos aqueles que têm um pé atrás com as teorias conspiratórias, com a religião biônica mundial,
Todos eles são cegos e burros. Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga, faça o que o professor Olavo fala. Xinga. Só que a universidade não aceita o olavismo, porque sabe que essa doutrina maluca não é filosofia e muito, muito menos ciência. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. E é porque a universidade não aceita essas coisas que o olavismo recomenda que se cuspa nelas, principalmente na USP, porque os irmãos Weintraub guardam uma mágoa muito pessoal contra a USP. Deixa passar, isso aí é palhaço. Isso é palhaço. Na faculdade, lá na USP... Esse aí é o Arthur, irmão do ministro Abraham da Educação. Nesse palco, os dois compartilham seu rancor pela universidade. Abraham, aliás, tem outras razões para odiar o ambiente acadêmico. Consta que era um péssimo aluno, reprovou em 40% das disciplinas em que se matriculou no curso superior. Quando esses dados vieram a público, ele abriu os botões da camisa, porque o olavismo é assim mesmo, dramático. Teve o plano Collor, minha família desmanchou, eu tive depressão. E eu sofri um acidente horroroso, que eu tive que colocar parafuso no braço. Eu fiquei 6 meses sem poder escrever. E só teve um professor que me deixou fazer prova oral. Tá aqui a cicatriz, 15 centímetros. Abraham tem todas as razões do mundo para destruir as universidades públicas. Dentro delas, ele nunca foi bem sucedido. Dentro delas, ele teve de usar uma série de expedientes contestáveis para conseguir a sua titulação. Dentro delas, Abraham também não conseguiu emplacar o pacote de conspirações de Olavo de Carvalho. Se dependêssemos apenas das universidades, Abraham jamais causaria dano algum à sociedade. O problema é que o Brasil ficou louco. Tão louco que deu a Abraham o cargo de ministro da Educação. As universidades públicas hoje dependem da boa vontade de um homem ressentido e rejeitado por elas. A boa vontade de Abraham se expressa em um corte de 30% no orçamento de todas as instituições federais de ensino. Institutos e universidades de todas as partes do país avisam que não podem trabalhar assim por muito tempo. Há um desequilíbrio de forças na delicada relação entre loucura e razão. A loucura fez um ministro de Estado, talvez vários. A loucura anda poderosa, mas a razão tem vocês, estudantes, professores e aquela parte mais iluminada da sociedade que não vai deixar de defendê-los. Não dá para recuar agora. Se você faz uma graduação numa universidade pública, você tem a obrigação de protegê-la. Porque lá no futuro existem gerações inteiras, dependendo do seu esforço e do seu ativismo. Se você leciona numa universidade pública, o que está em jogo aqui é muito mais do que o emprego ou as condições de trabalho. É a razão. E toda a razão. Inclusive a razão de viver, porque eu sei que você ama o que você faz. E se você acha que não tem nada a ver com universidade pública alguma, você está muito enganado. Certamente a pesquisa e a extensão beneficiam você, ainda que indiretamente. Essa luta também é sua. Seguir a razão e lutar em nome dela é apenas razoável. Principalmente quando do outro lado há loucos, alucinados em suas teorias conspiratórias, doidos, mergulhados em seus anseios persecutórios. O ministro Abraham diz que as universidades são lugares de balbúrdia. Abraham geralmente está errado, errado a ponto de viver dentro daquela distopia inventada por Olavo de Carvalho. Chegou o momento de acolher o ministro Abraham e de dar razão a ele. Abraham acha que as universidades são uma balbúrdia. Agora cabe a você, estudante, mostrar ao ministro que ele está certo. Chegou a hora de mostrar para ele como se faz uma balbúrdia.
muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente sabe que tem uma parte do público que pede que a gente esqueça os temas políticos e principalmente que não milite a favor dessa ou daquela causa. Assim, geralmente a gente realmente tenta evitar qualquer tipo de atuação política mais direta, mas essa causa do ensino público é muito importante, é muito cara para nós. Não é a primeira vez que ela aparece aqui no canal, não. Tem um outro vídeo aí chamado Muito Obrigado, Universidade Federal do Paraná. O link dele vai aparecer aí no finalzinho se você quiser ver. Nesse vídeo a gente já deixava clara uma posição explícita de defesa do ensino público. Posição que normalmente num país saudável não seria polêmica, não. Se a defesa da educação virou uma causa polarizadora, isso diz muito mais sobre a sociedade brasileira que sobre a causa da educação em si. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast, a gente grava um por mês, falando sobre os temas tratados aqui no canal, e também aparece aqui no finalzinho que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Emanuel que aparece aí lindão na foto, escreveu um e-mail maravilhoso pra gente. Obrigado por todo o apoio mesmo, Emanuel, um beijão pra você. Valeu, falou!